E aí galera da família de terra, beleza? Aqui Orlando de terra, ó. Hoje eu vou estar apresentando aqui, ó, esse professor, o Luiz, e seus alunos. Eles estão fazendo um trabalho incrível aqui em Juazeiro do Norte. Eu estou muito inspirado por eles. E eles também se inspiraram com nós, né? Com o projeto Regenera. Esses alunos e o Luiz, eles vão começar a construir uma casa para uma família sem condições econômicas, né? Mesmo vocês vão estar conhecendo essa casa, esse projeto. E eles se animaram para construir e eles mesmos desenharem desde o zero a casa. Esse daqui é um momento incrível, incrível. Sociedade civil, jovens e adolescentes estão tomando conta, né, de solucionar uma situação pontual, tá? Num país, o organismo, né, se você pensar num país como um organismo, todas as células devem estar de forma apropriada, né? E o que eles vão fazer é melhorar o entorno dessas células que estão morando aí, para serem eles também desenvolver o máximo do potencial deles, né? Para ter uma casa digna, né, e uma vida digna. Então vamos conhecer eles. Então o professor me chamou para dar uma força aqui, né? Na parte do desenho, e eles estão começando aqui a fazer o projeto, né? Vamos ver como é que eles vão desenvolver isso daqui. Teria essa curvatura. Por que essa curvatura? Porque essa curvatura daria muito mais força, daria muito mais suporte às cargas do telhado, o que viesse de cima. Aprendi isso com Orlando, que uma estrutura redonda, ela é muito mais forte do que uma estrutura quadrada. Se a gente pegar isso aqui, por exemplo, e fizer um cone, um cilindro, se eu estiver errado aí vocês me corrigem, a gente pode botar um caderninho desse aqui que possivelmente ele vai segurar se nada, mas enfim, ele tem um poder de força muito grande, né? De compressão, já que se a gente coloca ele sozinho aqui, nem segurar ele segura. Então é uma coisa que eu achei espetacular, vai ficar muito frágil. Então a gente faria essa primeira maquete assim. Então aqui de saco, que a ideia, se for essa primeira ideia do super adobe, que aqui no caso a gente vai fazer de barro, usando essas estruturas ali fixando, né? Isso que eu trouxe. A gente faria de saco essa estrutura. E aqui entraria, foi essa a nossa primeira ideia, entraria uma parede de pau a pique, que no caso seria as estruturas de madeira aqui para vir o telhado. E o outro seria o segundo quarto, que na verdade aqui seria o quarto, e aqui seria uma sala e uma cozinha. E a proposta era a gente fazer aqui também, aqui tem uma porta. Super adobe também, os sacos continuando. E aqui ficaria o que eu mostrei nas fotos para vocês, cordwood. Então a gente vai fazer essa primeira maquete. E o telhado nesse sentido aqui seria só uma queda da água, só uma água, como a gente chama, só uma água, é só uma descida dessa daí. E aí ele tem que passar, porque uma das premissa, uma das ideias principais é a casa ter um beiral largo, né? Ou um chapéu, que a gente chama na construção ecológica, um chapéu grande e botas grandes também. As botas seriam as fundações. A gente vê que essa casa aqui, ó, ela tem um beiral muito curtinho, então fica caindo água aqui e molhando. Inclusive, se alguém chegou a pegar uma chuva aqui na escola, vi que a água respingava lá. Então na construção ecológica, como ela é feita de terra, não vai usar cimento, coisas do tipo, então tem que ser grande. Então a gente vai fazer essa maquete com uma cobertura longa, né? E aí que entra exatamente as nossas linhas, que a gente chama de linha, as linhas das... Então essa é a nossa primeira proposta. E a gente pensou, né, construir com os sacos. Orlando vai falar alguns prós e alguns contras pra gente.
E a segunda ideia era fazer uma estrutura assim, sem a curva, toda ela em pau a pique. Toda ela em pau a pique. Então a gente teria aqui uma, duas, três, 4, 5, 6, 7, 8, 9 postes, né? Sim. 9 postes. E aqui as 3 linhas de cima. E aqui seria o pau a pique, que é uma construção que a gente vai falar muito sobre ela, mas ela é feita basicamente com estruturas assim e outras uma na vertical e outra na horizontal. E aí depois a gente pisa o barro, né? Lá nós vamos fazer essa terapia de pisar bastante barro molhado. A gente vai procurar um local de barro limpo. Quem quiser passar no rosto também é muito bom para a pele. Vamos pisar esse barro e depois a gente vai jogar esse barro na parede, que a gente chama de barrear, deixando ele todo no nível, aliás, todo no prumo. Depois vocês vão conhecer o que é um prumo, o que é um esquadro. E aí, depois que a gente faz esse fechamento todo, né, já deixando a parte de janela e porta, aí vem a parte que vai ser do acabamento. Vai ser uma casa acabada, com tintas naturais, que nós vamos fazer essas tintas naturais, usando terra, cal. Orlando vai estar acompanhando a gente nesse processo aí. E aí vamos deixar essa casa digna para essa família, né? E uma coisinha que eu falei para vocês lá durante a nossa conversa, nessa casa terá 2 mezaninos. Um é para uma criança, que um deve ser aqui no quarto, para uma criança de 7 anos, uma menininha, Yasmin. Nós vamos conhecer. Aliás, eu já fui lá, já levei meu menino para brincar com ela. Ela adorou. E aqui a gente tem outro também. Aqui a gente vai ter cozinha e sala, né? Ou cozinha aqui e sala mais aqui, afastada. Que a ideia é ter uma janela aqui, um janelão para entrar essa luminosidade. E aqui em cima a gente tem um mezanino para um rapazinho chamado Juan. Ele é um adolescente já, ele tem 13 anos. E ele ter esse local para ele. Ele dorme naquelas condições que eu mostrei para vocês já lá no grupo. Beleza. Ô Luiz, como é que surgiu essa pessoa, essa família? Assim, você viu ela onde? A gente vinha falando sobre um assunto, índice de desenvolvimento humano. Durante a pandemia a gente falou sobre índice de desenvolvimento humano, muita gente morando na rua. E aí esse vídeo rolou na internet, no Instagram principalmente. E foi muito assim, e me impactou muito. E aí eu passei a ir lá no bairro, a olhar, e lá tinha muitas construções de algumas pessoas que parece que eles passam o dia fora, catando recicláveis e só volta mais à noite. E aí a gente começou a discutir, e já no início de agosto eu comecei a falar para eles dessa possibilidade que temos de construir uma casa ecológica, usando produtos naturais. Mostrei um quarto que eu consegui fazer lá em casa sem cimento, sem esses materiais, né? Só com material mais local, barro, especificamente barro, e alguns produtos de reaproveitamento, como janelas, portas, vidros reaproveitados também. Legal. Surgiu dessa... Então você viu esse vídeo e por ação própria assim, você decidiu, conjunto dos seus alunos, em fazer... Isso, aí eu decidi fazer alguma coisa. Na verdade não era fazer algo, sabe? O que a gente pudesse fazer, algo que a gente pudesse fazer. E aí os meninos já disseram que muitos topavam, acharam legal o projeto, toparam. E nós estamos aqui lançando as bases dele agora. Que massa, aí ó. Então vamos ver como é que é. Então é isso. Agora a gente já pode ver alguns materiais. Quero entrar com vocês para a gente ver alguns materiais
de demolição aqui da reforma da escola. Esses materiais nós vamos aproveitar, eles vão ser de grande importância para a gente, porque a gente já vai aproveitar muita coisa. A ideia é isso, é a gente aproveitar. Quando a gente reaproveita uma porta, é combustível que deixa de ser queimado, é madeira que deixa de ser derrubada, enfim, é uma série de coisas, né, que a gente consegue fazer a partir disso. Tá bom? Então vamos conhecer alguns materiais que a gente já tem aí para a gente pensar a nossa maquete a partir dele. Se a gente for comprar 250 tijolos desse aí, a gente vai gastar aí no mínimo R$150, sabe? Para comprar 300 tijolos como tem esse aqui. E aqui dá para fazer uma parede, dá para fazer um fogão maravilhoso. Lá para Luiz está falando sobre os materiais, né, que vamos reciclar, né, para fazer essa obra. Já está falando da economia. Até a última banda, como a gente falava até a última banda a gente vai usar para fazer paredes, para fazer fogão a lenha, para a gente fazer coisa lá na casa da dona Ana. Isso aqui é um material riquíssimo. Quer fazer alguma colocação, Orlando? Cara, assim, os tijolos, né, eles requerem uma alta quantidade de calorias, né, de madeira, combustível no geral, né. A gente tirando esses tijolos do lixo, além de tirar o lixo, nós estamos, né, reciclando uma energia que foi já gasta, né, sem contar o custo, né? E ele é muito resistente no tempo. Então tá ótimo isso daqui. E a quantidade de coisa que não tem, né, na rua. Isso, que nós vamos continuar a nossa coleta de materiais já semana que vem. E vamos conhecer a riqueza de material que nós temos lá embaixo agora. Daqui da demolição. Isso é legal, ó, entregar esse conceito, né, de... Cara, a gente, se não receber essa mensagem, quando eu escutava isso daqui nessa idade, eu não dava muita atenção, né, tipo, não. Tem uma idade, né, que a gente ainda tá, né, numa transição, né, estamos bombados, minados também por uma mídia que embrutece, assim, o cérebro humano, enrijece o pensamento, a alma. Então não tem uma consciência clara de questionar a nossa vida, porque tudo foi dado para nós assim, com um Nescauzinho e mingau, entendeu? Tudo mastigadinho. A gente não tem muita noção das coisas, né? Então, assim, é muito legal que isso daqui aconteça, mesmo de uma forma assim que inicialmente não tenha uma situação, né? Isso daí é interessante. O mundo com máscara agora. Eles retornam. Mantenha a distância. Será? Será? Que animais estranhos, hein, velho? Que animais tão estranhos somos. Nos convertemos em animais esquisitos, velho. Eu não entendo algumas coisas, sabe? Essa proposta de distanciamento, máscara o tempo todo, álcool, todo o tempo todo, não sei. Tenho minhas dúvidas. Bom dia. Então, gente, esse material aqui, ele todo é da demolição aqui da reforma da escola, que vocês lembram como era. Então eu vim aqui, chamei o pessoal que está trabalhando aí, eu disse, olha, eu quero esses materiais. E nós vamos usar todos. O que a gente não usar, a gente pode vender para reciclagem e adquirir recursos, né, que obras não dá para a gente fazer sem recursos. Mas o que a gente tem aqui de mais precioso? 4 grandes
grandes portas, que no caso elas poderão entrar como entrada de luz na casa e outras como porta também. Como são 4, 2 podem entrar como entrada de luz, fazer um janelão bem bonito, bem branquinho, pintado de branco ou de outra cor que a gente consiga tinta o mais fácil possível. Eles têm vidro, então ele vai servir como entrada de luz, para não precisar usar luz durante o dia. Praticamente não vai precisar usar luz durante o dia. Mas também como forma da gente de abrir e fechar a casa, né, com segurança. Tem essas grades aqui que já são a estrutura para sustentar esses materiais. Então a gente pode fazer um janelão, a gente vai economizar a parede, um janelão grande como esse aí, que dá 2 metros aproximadamente. Então é 2 metros a menos de parede que a gente não vai precisar fazer. E tem uma pessoa que eu conheço, né, que disse que a parede mais barata é aquela que a gente não precisa fazer. Então a gente vai usar esses janelões, essas portas, que elas têm 2,10 metros, que é o tamanho padrão, para a gente colocar lá na casa. Tem 4, então pode ser, de repente, 2 juntas em um vão, virada para lá, e as outras 2 portas como abertura e como entrada e saída de fechar realmente a casa, e a outra como entrada de luz para casa. Aqui já dá para fazer a calha para a coleta da água de chuva. A água é um recurso fantástico. A gente pode fazer essa calha para água de chuva, coletar água de chuva. Aqui era o mitório do banheiro velho, material muito bom. Também a gente não pode desperdiçar de forma alguma. Tem essa pia aqui gigante que eu não sei se a gente vai conseguir encaixar no projeto, mas eu acho que dá para encaixar no projeto. Essa pia aí também que iria para demolição, ou melhor, ia para o entulho, mais cedo ou mais tarde ela iria, mas nós vamos usar no nosso projeto. Então, para quem não tem nenhuma pia, como é o caso da Dona Ana, como tem um fogão daquele jeito, se ela receber uma pia dessa na estrutura da casa dela, vai ajudar bastante. Não vai? Vai demais. Vai ajudar bastante. Tem cano também, né? Tem canos também. Eu separei aqui alguns azulejinhos que a gente vai pensar para fazer algumas decorações lá. Vou pegar se sobraram. A gente pode usar em muita decoração lá. E tem as madeiras ali também. A gente vai... Dessas tábuas aqui sai também na possibilidade de alguma janela, né? Já fiz várias janelas de tábua assim de pinos reciclada, né? Essas madeiras. Muita coisa a gente não pode aproveitar daqui. A gente não pode aproveitar muita coisa daqui, mas muita coisa dá para aproveitar, porque são madeiras muito boas. Madeiras muito boas. Eu não reconheço muito madeira assim depois de tempo, mas eu creio que aqui é uma madeira de cedro para lá. Mas enfim, aqui dá para fazer muita coisa, sabe? A gente com a furadeira, com a maquita, aqui dá para fazer as grades para receber as janelas. Eu não sei se chama bem grade, para receber as Batente. Os batentes das janelas. Aqui dá para fazer muita coisa. Sim. Tem bastante. Os batentes das janelas, praticamente aqui já estão garantidos. Sim. Dessas tábuas também sai também janela. As tábuas. Tem um pessoal no Japão que utiliza o papelão e eles fazem coluna de papelão. Eles utilizam o papelão para fazer coluna. Aí eles vão grudando. Caixinha de ovo também.
Dá pra fazer. Papelão a gente pode fazer bolas, encher a parede de pau a pique e depois rebocar. Boa, boa. Normal. Ó, esse daqui, por exemplo, esse daqui, ó. Esses banners serviria para fazer telha, né? Daria para fazer telhas dele. Daria para colocar eles assim, superposicionado um no outro, e dá para colar esses banners. A gente passa um ferro de passar roupa com cola de sapato, com raio-x, você consegue colar um no outro. Você pode fazer um telhado com todos aqueles banners também, uma fachada desse telhado, por exemplo. Show. Essa areia aqui vai ficar também ou sai? Essa areia eu não sei se ela vai sair. Lá a gente vai ver essa questão lá da areia, mas qualquer coisa eu já posso reservar também. Tá. Os papelões eu já vou mandar deixar aí tudo, que a gente vai encher as paredes de pau a pique. Vai economizar barro, inclusive, e a gente vai estar retirando entulhos da natureza. Então vamos encher de papelão e depois a gente vai vir com o barro fazendo aquele revestimento lá, ou melhor, a estrutura, barreando, como a gente chama, e que a gente vai se adequando aí essa linguagem, né, o barreado, as tramas e etc. Ó, esse daqui é o mar, né? Hoje em dia, não sei se vocês já viram, mas as sais que a gente come tá cheio de plástico, né? Vocês estão sabendo disso, né? Tem uma porcentagem altíssima, altíssima desse plástico vindo desse isopor. O isopor, quando ele passa na rua, né? Você vê que ele decompõe e sai umas bolinhas, né? Então, essas bolinhas, cara, são terríveis, assim, né? Tanto para os bichos quanto para nós, né? Agora, você sabe que se você pegar esse isopor aqui e você jogar gasolina, você tem silicone, né? Então, você pode ter um silicone para você vedar qualquer buraco, qualquer coisa. Porque esse daqui é uma das coisas mais difíceis de reciclar, entendeu? Ninguém recicla isopor, né? Então, todo esse isopor aqui, se vocês colocarem gasolina, né? Vocês vão ter silicone. Mas, cara, o silicone tá em 50, velho. Então, você com R$7, você poupa 43, entendeu? E ainda tira lixo, né? Então, com certeza, assim, o lucro é bem maior, né? A gasolina tá cara, tá ligado? Né? Mas o silicone é caro, velho. Silicone não é barato. Então é isso. Vamos, então, fazer as nossas maquetes. Já tendo como base janelas, portas. A gente já tem aí 2 janelões que vamos usar lá em uma estrutura. O mezanino vai ser de barro também ou vai ser usado madeira? O mezanino vai ser madeira. Ele tem que ser madeira por ser uma estrutura mais leve. Aí, quando a gente for recolher o material, vocês vão ver aquelas toras que eu cheguei a postar no grupo, umas toras queimadas. Nós vamos levar alguém com a motosserra para abrir, né, em dimensões assim, para a gente fazer o fogo lá em cima do mezanino. E também para fazer as escadas, coisas assim. Esse tijolo que tá lá, dá pra gente fazer aquelas estruturas que tem normal em casa pra colocar a pia assim. Aí coloca só a pia em cima, tem cano, dá pra fazer uma coisa que dê pra sair pra fora. Justo. Boa. Boa. Pois vamos lá, então. Vamos levar logo um papelão desse pra gente fazer uma das maquetes, né? Já vamos reaproveitar. Bom. E aí, bom dia. O que está acontecendo aí? Como é que tá as condições deles lá no sítio? Então aqui o pessoal, né, não é só a condição lá da família, mas de outras. Eles saem o dia para coletar materiais recicláveis para vender, né, e aí ficar com alguma coisa para sobreviver. E aí à noite eles voltam. Então em algumas casas sequer tem energia. Então eles passam o dia fora e voltam à noite só para dormir. Então é muito comum, a gente chega nos barracos e não encontram eles, porque eles estão coletando materiais. Muitos deles inclusive a pé, sabe? Um carrinho de bebê reaproveitado onde eles botam os materiais. Senhoras, pessoas já velhas inclusive.
uma situação que o caso dessa família aqui tem muitas em situação igual, parecida, e outras até em situação talvez mais crítica. O que vocês acham? Por que a gente tem que colaborar com os outros? Por que a gente tem que ajudar os outros? O que vocês acham disso? Qual que é o sentimento? O sentimento é muito adverso, porque é uma felicidade muito grande ajudar essa família, mas ao mesmo tempo bate uma tristeza de saber que igual ela tem outras 100, 200 pessoas. E saber que a gente não vai ter a mesma proporção de atingir todas, bate um aperto no coração, mas só de pensar que a gente está ajudando uma pessoa e que com essa pessoa possa outras pessoas quererem ajudar da mesma forma. Então é um sentimento muito adverso, sabe? É uma felicidade, mas ao mesmo tempo bate um aperto no É uma coração. felicidade diferente da normal, né? A pessoa ajudando uma pessoa assim, a pessoa sente uma felicidade imensa, dá vontade de ajudar todos, né? Mas assim, a pessoa não tem os recursos necessários para ajudar todo mundo, né? A pessoa tenta ajudar o máximo que consegue. E ajudando essas famílias que nós vamos ajudar fazendo esse projeto, vai ser muito gratificante. Muito bom. Massa. Por 6 é a ideia. E a altura? 3, a parte mais alta. Claro que no momento da construção a gente vai ver, e Orlando vai lá comigo e com mais pelo menos os 3 estudantes, até para a gente fazer um vídeo também e dar uma notoriedade maior ao nosso projeto. Então a ideia é a gente fazer com 3 a parte mais alta. Eu creio que na construção chama o pé direito, eu aprendi isso também com Orlando. 3 com mais ou menos 2,5 a parte mais baixa. Então todas as duas maquetes, o teto vai obedecer essa ideia, 3 para 2,5. Essa, uma no estilo que eu disse, basicamente pau a pique, e a outra com essa forma arredondada, que eu trouxe as pedras para vocês colocarem também como sendo a fundação. A fundação é do jeito que eu fiz as marcas aqui, vocês vão fazer a estruturazinha de pedra na maquete mesmo. Vocês vão fazer a estrutura de pedra e aí no tamanho, e aí depois a gente pode deixar só os postes subindo aqui, ou então vocês podem fazer de terra se assim quiserem. No caso ficaria 20 centímetros aqui, a parte mais alta com 30 centímetros, talvez fique muito pesada, mas eu trouxe uma madeira, 30 para 25 centímetros. Eu trouxe uma trena, trouxe algumas coisas, e aqui seria 25 centímetros, com o final aqui é 30. Ia ter essa curvatura, como eu disse, para aumentar mais a resistência da parede. Dá pra gente fazer? Dá. Tá? Tranquilo? Deixa eu ver só me tira uma dúvida. Como é que a gente vai estruturar isso aí de pedra na maquete? Massa, eu trouxe prego. A gente pode colocar prego no primeiro instante, mas eu trouxe cola. E aí a gente vai fazer cola e pode dar uma liga com um pouquinho de barro. Vai estruturar, mas o prego ele vai ajudar. E no caso o barro ele vai ter que ser um pouco úmido. Se você colocar o barro úmido e for amassando ele bem, não pode ser mole, tem que ser só úmido. Ele vai ficar, ele vai conseguir ficar, certo? O barro ele úmido e você compactando, que é o princípio da casa com terra. Você vai botando e vai apertando ele, compactando ele, e dependendo da largura e altura ele fica de pé. E a outra maquete é dessa de madeira, né? E a outra maquete dessas madeiras. Preciso fazer de madeira. Eu trouxe aqui algumas. Tem arame, tem fita, tem alicate. Os meninos que já estão trabalhando não, eu acho que é uma atividade do Busca Ativa, vocês, né? Então vocês têm mais acesso às coisas, no caso podem buscar alguma coisa que vocês precisarem.
Dá certo? Aí disse que sou eu que estou pedindo que eu acho que dá certo. Aí qualquer coisa vocês mandam mensagem lá no grupo. E João Vitor disse que poderia ir com a gente ou quer ficar na maquete, João Vitor? Posso ir lá. Pronto, João Vitor vai com a gente e mais 2 pessoas para ir lá e conhecer a casa da família. Me lembra teu nome? Ana Clara, João Vitor, quem mais quer ir? A gente vai e volta. A gente vai tentar ir rápido, porque também hoje é o aniversário de 2 pessoas muito especiais para Orlando, que está aqui com a gente. Da filha dele, da mãe dele, ele tirou esse tempo para vir estar com a gente. Vamos agora, são 9h12, a ideia é 10h12, a gente já está aqui de volta. Hugo, Ana Clara e João Vitor, eu e Orlando. Então essa equipe vai e vocês... Então estamos indo agora para o sítio, né? Pra gente ter noção. Aí eu vou passar umas dicas agora, né? É um momento muito legal, né? O Luiz e os alunos estão involucrados, né? Mesmo em fazer. E é uma sensação bem legal, né? Ver esses meninos aqui, né? Botar a mão na massa, sentir o que é a vida real, né? Massa demais. Vamos para a seguinte fase aí.